Você sabe realmente qual é o objetivo da pregação no culto? Se você não sabe, vamos aprender na EBD. EBD em casa, cristianismo acima de tudo e Deus acima de todos. Louco, mas é claro, por Jesus. Eu sou o evangelista Celso Godoy e vos cumprimento com a paz do Senhor. Um bom dia na presença de nosso Senhor Jesus Cristo, e todos vocês são convidados a estar durante essa gravação conosco até ao final dessa lição que será ministrada neste momento, a lição de número 12, tá? Que tem por título o papel da pregação no culto. Esse é o assunto que nós vamos ministrar hoje, que vamos aprender através dessa maravilhosa lição de número 12, né? A 12ª lição. Já estamos chegando, né, aproximando do final, falta mais uma, a 13ª, e aí no outro domingo estaremos começando o segundo trimestre da EBD. Então você é o nosso convidado, você que pela primeira vez está assistindo o nosso programa, por gentileza se inscreva, dá o seu joinha e compartilhe o nosso vídeo para o maior número de pessoas que você conhece. Você fazendo isso está cooperando, né, para que esse trabalho seja divulgado através da plataforma do YouTube. Então vamos à nossa lição sem perca de tempo. O texto áureo está em 2 Timóteo capítulo 4, verso 12. Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redargas, repreendas e exaltes com toda a longanimidade e doutrina. Esse é o conselho, né, do apóstolo Paulo ao seu filho Timóteo na fé, o pastor Timóteo, né, que ele deveria estar em tempo ou fora de tempo pregando a palavra de Deus. Verdade prática: pregar a palavra de Deus é a sublime missão da igreja, e por intermédio do ministério da palavra que vidas são salvas, transformadas e edificadas. Então essa é a grandeza do Evangelho, a pregação da palavra de Deus. Só ela pode transformar. A grandeza do Evangelho é porque ele é transformador, tá? Cadeia não transforma, castigo não transforma, mas a palavra, a sua grandeza é porque ela é transformadora. Ela transforma o mais vil pecador em uma criatura de bem, né, e devolve ela para a sociedade, né, para o seu convívio social. Só o Evangelho pode fazer isso. Então nós vamos estudar hoje o papel da pregação no culto e praticamente, certamente fora do culto também, né, para as pessoas, tá? Que é o meio de evangelizar através da pregação. A leitura bíblica em classe, meu amigo, está em 2 Timóteo capítulo 4, verso 1 ao 5, né? Conjuro-te, pois, diante de Deus, do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. Que pregues a palavra, incha em tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exaltes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme a sua própria consciência, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Paulo advertindo o seu filho fiel na fé, pastor Timóteo, sobre, né, o que viria posteriormente. Pessoas amantes de si próprio, né, e pessoas querendo ouvir aquilo que lhe agrada ao ouvido, né, deturpando a sã doutrina. O que nós vemos hoje, pessoas querendo ressignificar a Bíblia, colocar ela da forma que lhe convém. E Paulo já, pelo Espírito Santo, já advertia o seu filho Timóteo, e essa advertência serve para nós hoje, para que não venhamos a permitir que alguém corrompa a palavra de Deus, a sã doutrina.
O nosso comentarista é o pastor José Gonçalves. Ele divide a lição em 3 tópicos principais. Tá? Primeiro, o ministério da palavra e seu propósito. Segundo tópico, o ministério da palavra e sua importância. E terceiro e último tópico da nossa lição, o ministério da palavra e sua fundamentação. Então são esses 3 tópicos que nós vamos ministrar, que vamos discorrer, né? Trazer aqui subsídios, aprendizagem para você que é aluno, para você que é professor. Fica conosco até o final desse vídeo e com certeza você vai ser abençoado, grandemente abençoado, porque é a poderosa palavra de Deus. Introdução. Nesta lição veremos a importância da pregação bíblica, denominada também como ministério da palavra. Nesse aspecto, para refletir a glória de Deus, a pregação precisa manter-se o propósito para o qual foi estabelecida: revelar Deus e educar a igreja. Por isso podemos afirmar que o ministério da palavra é importante, pois assim a igreja é edificada e moldada pelos valores do reino. Uma igreja que a palavra de Deus não tenha primazia, tanto na ação evangelística quanto na disciplina, é uma igreja fraca. Portanto, a natureza da pregação precisa ser bíblica e cristocêntrica. Em outras palavras, deve possuir sólidos fundamentos. Então, a igreja tem que, certo? Ensinar as doutrinas bíblicas e tem que ser cristocêntrica, está centrada em Cristo, senão se torna uma igreja fraca e vazia sem Deus. Então aqui é um panorama de como se deve ministrar a palavra, pregar a palavra, ensinar a palavra. Esse é o objetivo. Primeiro ponto, ministério da palavra e seu propósito. Qual é o propósito, tá, da ministração da palavra? Primeiro, a pregação como proclamação. Segundo, o caso emblemático de Lídia. São 3 pontos principais desse primeiro tópico. E o terceiro tópico da nossa lição é a pregação como instrução. Então, no primeiro ponto, a pregação como proclamação da palavra de Deus. Nós vemos aqui nesse primeiro ponto que os anjos de Deus desejaram pregar a palavra pela sua sublimidade, pelo seu objetivo de salvar as almas, né? Mas Deus não permitiu que os anjos pregassem e atribuiu essa responsabilidade ao homem. Por quê? Porque Deus tinha um propósito. No primórdio dos tempos, Ele enviaria o seu Filho como homem, tá? Para pregar a palavra, para pregar o reino de Deus e também morrer pelos pecadores, porque sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecado. E por essa razão os anjos não foram permitidos eles pregar a palavra, mas eles desejaram. Alguém ousa dizer que os anjos não têm livre-arbítrio. Na Bíblia não tem esse ensino e nem está escrito. Os anjos têm vontade própria porque eles têm livre-arbítrio. Eles desejaram pregar, só Deus não permitiu, são obedientes à palavra de Deus. Então houve a primeira rebelião no céu, onde uma galera de anjos foi expulso do céu, porque eles desejaram ser mais do que Deus. Eles desejaram ser acima de Deus. Todos nós conhecemos Satanás, e ele pegou uma galera de anjos rebeldes e pôs contra Deus. Então os anjos têm livre-arbítrio. Os anjos que estão no céu, eles servem a Deus por vontade própria. Não é robô, tá? Mas são como nós na questão do livre-arbítrio. Porém são seres superiores e santos. Então ele serve a Deus voluntariamente. Deus não quer ninguém servindo ele como um robô, né? Clica aqui e faça a minha vontade. Não, faça voluntariamente a minha vontade. Esse é o prazer de Deus, que nós o servimos de coração voluntário, e fazer segundo a tua vontade. Então os anjos, primeiro momento, para você ter o conhecimento, eles têm livre-arbítrio e têm vontade própria. Então eles desejaram pregar, mas essa responsabilidade foi dada a nós. Então nós vemos aqui que Deus, ele se revela, né, em 3 maneiras. Tá? Primeiro, pela criação. Salmo 19, verso 1. O céu proclama a sua glória e o firmamento a obra da sua mão.
Então Deus se revela através dos céus e através do firmamento, tá? Quando você olha para o firmamento, para os céus, você vê a proclamação da criação de Deus e a revelação das suas obras, das obras da sua mão. Deus se revela pessoalmente também, em forma teofânica. Foi o que aconteceu em Gênesis 18 e verso 1, quando ele aparece ali para Abraão em forma teofânica, tá? Ali no carvalhar de Manré, ali aparece Deus, tá? E Hebreus 1 e 2, tá? Deus também, no primórdio do tempo, através do seu Filho, se revela a nós, né? Que Jesus, Deus falou através dos profetas, agora nesses últimos dias fala através do Filho. Ele se revelou na pessoa do seu Filho, a expressa imagem de Deus na pessoa do seu Filho. Então Deus fala conosco pessoalmente. E por último, a terceira e última, pela palavra, a palavra escrita, Romanos 10 e 14. Como ouvirão se não há quem pregue? Como irão se não há quem envie? E como crerão se não há quem pregue? Então, a palavra também, ela é revelada através da escrita, da Bíblia Sagrada. Dessas três maneiras de Deus se revelar ao homem, tá? A mais sublime e a mais comum e importante é pela palavra escrita, porque, né, a criação, ela nos revela Deus, porém ela não comunica, ela não tem diálogo com o ser humano, tá? E também a aparição de Deus pessoalmente é esporádica. Deus apresentou em forma teofânica ali para Abraão, depois Jesus veio nos primórdios tempos, esteve aqui conosco, tá? Mas é esporádica, porém a mais sublime e a maneira mais ideal e comum de apresentar para nós é através da escrita, da palavra de Deus, porque através da palavra Deus comunica conosco, Ele revela a sua vontade para nós, como devemos guardar os seus mandamentos, como devemos obedecer a sua palavra e proclamar o Evangelho. É através da escrita, da Sagrada Escritura, é que nós sabemos, né, é o nosso manual de como devemos servir a Deus e como devemos proclamar o seu Evangelho na face da terra, até os confins da terra. Então é através da palavra de Deus. Portanto, temos aí essa importante informação, tá? Então o objetivo, tá? O principal objetivo da pregação e da proclamação, tá? Que no grego é quirosso, tá? Quirosso, no grego é quirosso, proclamação, pregação da palavra de Deus, ou seja, tornar Deus conhecido através da pregação. Esse é o objetivo da palavra escrita da Bíblia Sagrada, tornar Deus conhecido através da proclamação da palavra de Deus, ou seja, da pregação, no grego quirosso, tá? Que significa proclamação ou pregação da palavra. Esse é o objetivo. Então, a maneira mais usual de Deus nos revelar a nós e falar conosco é através da palavra escrita, da Bíblia Sagrada. Mas, no entanto, Ele nos revelou pela sua criação e também pelas aparições teofânicas que teve, ok? Mas a maneira mais usual de Deus falar conosco é através da palavra escrita, que no grego é proclamação, pregação, quirosso, tá? Quirosso, ou quirosso, melhor dizendo, ok? Avançando para o segundo ponto, o caso emblemático de Lídia. Nós vemos aqui a primeira missão transcultural feita pelo apóstolo Paulo. Ele encontra uma mulher, né, que fazia vendedora de púrpuras, uma comerciante, e começa a pregar à beira de um riacho, né? Paulo foi orientado pelo Espírito Santo e começou a pregar. Paulo não perdia tempo, ele pregava em tempo e fora de tempo, porque ele aconselhou o seu filho Timóteo. E ali ele viu as mulheres naquela beira daquele rio, e começou a pregar a palavra de Deus, e Deus abriu o coração de Lídia, e ela aceitou a palavra do Senhor através do apóstolo Paulo,
foi a primeira mulher europeia a aceitar a palavra de Deus e se converter. E foi uma grande missionária, ajudadora de Paulo, ela, seu esposo e mais outros que se uniram a Paulo para fazer missões transculturais, né? Paulo foi o maior missionário de todo o tempo e através da pregação da palavra, Paulo ganha essa europeia que é Lídia, vendedora de púrpura, próspera e que auxiliou Paulo tanto nas finanças, né, como na cooperação da pregação do Evangelho. Então Lídia, ao ouvir a palavra de Deus, Deus abriu o seu coração e ela então aceitou a Jesus. Isso está em Atos capítulo 16 e verso 14. Né? Isso mostra, né, que a palavra de Deus é poderosa e eficaz. Só basta nós pregarmos, né, ter uma vida de obediência e o Espírito Santo faz aquilo que lhe é devido, em convencer, porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nós somos só instrumento, né, de pregar a palavra de Deus. Então, essa forma emblemática, né, esse acontecimento sublime, aonde Lídia aceita Jesus como Salvador da sua vida. Porque a palavra de Deus é viva e poderosa para penetrar no coração do ser humano e fazer o ser humano reconhecer o seu pecado e converter-se, né, a Deus, a obedecer à vontade de Deus, Hebreus 4 e 12. Então o caso emblemático de Lídia, né, prova que a palavra de Deus é poderosa para transformar o mais vil pecador, né, o mais distante pecador de Deus. Ela é poderosa para isso, tá? Então, avançando para o nosso terceiro ponto do nosso primeiro tópico, a pregação como instrução, tá? Então a pregação, ela tem um dos seus propósitos, um dos propósitos de Jesus era fazer com que por meio da instrução e do ensino, né, os seus discípulos guardassem os seus mandamentos. Jesus pregou na Galiléia, começou a pregar na Galiléia, na sua sinagoga, pregou ali no monte, o sermão do monte, tá? Ensinando os seus discípulos a obedecerem e a guardar a palavra de Deus. Então esse era o propósito do Senhor Jesus, tá? Está em Mateus 28, versículos 19 e 20, né? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Também disse, ide pregar e ensinar de todas as nações, e batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então ensina, prega, ensina, eles aguardaram, e aí sim, depois de discipulado, então vem o batismo, né, a comunhão, a participação na Santa Ceia, que são as duas ordenanças, né, que é o batismo nas águas e a Santa Ceia do Senhor. Tá? Somente através da palavra do Senhor, né, que nós vemos aí que a pessoa, né, eles poderão aceitar, né, e não se tornar, né, neófito, ele se torna madura. Através da palavra de Deus, do ensino, a pessoa se torna amadurecida e deixa de ser neófito. O que é neófito? É planta em crescimento, aqueles que nunca crescem na palavra, mas quando tem um ensino genuíno, a pessoa deixa de ser neófito e cresce na palavra e se torna sábio e grande pregador, já não necessitando mais, né, como diz Paulo, do leite materno, mas agora de alimento sólido, né, e se torna uma pessoa firme na fé para pregar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 10, versículo 17. Avançando para o nosso segundo tópico da nossa lição, o ministério da palavra e a sua importância. No primeiro ponto, nós temos aqui o ministério da palavra e sua importância. Qual é a sua importância? A edificação da igreja, no primeiro ponto. No segundo ponto, a formação dos valores. E no terceiro, resistindo diante de uma cultura sem Deus. Então, esse é o propósito, é o ministério da palavra e sua importância. No primeiro ponto, a edificação da igreja. Tá? Visto que o ser humano, né, com o seu desejo ou desejo da carne, da sua natureza caída, é inclinada para o pecado. Tá? Romanos 8 e 5. A inclinação da carne,
né, ela parte para o pecado, tá? Por isso o ministério, os ministros da palavra de Deus, precisam cumprir o ofício de exaltar, tá? Que do grego é paraklesis, exaltar, ensinar, tá? É preciso a fim de ajudar a manter os cristãos no caminho da vigilância e da obediência. 1 Timóteo 4:3, Paulo disse: exalta, ensina, tá, Timóteo? Para que manter, para educar a igreja, para levar ela a obedecer a palavra de Deus. Então, os ministros da casa de Deus, devido à inclinação do homem, porque, irmão, a igreja que não tem ensino, que não tem doutrina, tá? Certamente ela vai pecar, ela vai ficar mundana, porque o ensino, ele tem que gotejar como goteira na casa do Senhor, diz a palavra, ser ministrado. O apóstolo Paulo disse: eu não canso de dizer-vos as mesmas coisas para o vosso próprio bem, porque a repetição de palavras na pedagogia, ela é um ensino genuíno. A pessoa vai até, né, decorar aquilo dali e vai aprender com precisão e não vai esquecer nunca mais. Então, quando se deixa de pregar a doutrina, de falar, de pregar, redarguir, exaltar, o ser humano, a tendência dele é acomodar. E aí ele acomoda com o pecado, acomoda com a vida sem fé, distante de Deus, e a igreja então se torna fraca. Mas quando os ministros educam a igreja, ensina, não deixa de falar a sã doutrina, então é uma igreja que cresce genuinamente, não aceita nenhuma heresia e sempre vai estar preparada para dar razão da sua fé para as pessoas que lhe perguntarem, né? Que chegar a ela e quiser explicação da sua fé, ela vai pregar, vai ensinar com ousadia, porque os ministros têm pregado, têm gotejado a doutrina na casa de Deus. Então nós temos a edificação da igreja. Então, a edificação da igreja é isso, a palavra educa a igreja. E quem faz isso são os ministros. Tá? No segundo ponto do segundo tópico, a formação de valores. A palavra, ela forma valores. Ela que dá o parâmetro, tá? Ela é o freio de mão para que a comunidade cristã não peque contra Deus, para que tenha parâmetro, tá? Para que não venha a ter inversão de valores, como nós vemos na sociedade odierna hoje, inversão de valores. Então, a palavra, ela é fundamental na formação de valores, tá? Então, nesse segundo ponto da nossa lição, nós temos aqui, devido à grande poluição moral que nós estamos tendo hoje, tá? E espiritual, que tem, né, entranhado aí entre a humanidade nos dias atuais, somente através do ensino da palavra de Deus, tá? A mente do ser humano pode ser renovada. Tá? Essa poluição moral, tá? Essa inclinação para o pecado do ser humano, natureza caída, tá? Nos dias atuais da humanidade, somente o ensino genuíno da palavra de Deus pode transformar a mente do homem, porque tudo é no campo da mente. A mente é que está mais próxima dos olhos, da imagética, da visão. Então Satanás, ele batalha no campo da mente. E quem pode transformar a mente do homem é a palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz em Romanos 12:2: transformai-os pela renovação do vosso entendimento, para que saibais qual é a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. É no campo da mente que é uma batalha, né, contra o mal. E nós precisamos estar ensinando, ministrando a palavra para que o homem seja transformado através da palavra de Deus. Então nós temos aqui que só pode ser, né, o homem pode ser
transformado através da mente, né? E o Espírito, pelo poder da palavra, pode ser grandemente, né? Não deixar contaminação, né, mundana. Então, através da palavra, nós vamos evitar essa contaminação mundana, né, atingir a nossa mente. Então, é preciso ministrar a palavra constantemente. Esse é o papel dos ministros, dos pastores, tá? É através da palavra. O apóstolo Paulo apela e diz: rogo-vos, irmão, que pelo Deus vivo apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, que é o vosso culto racional, não conformando com este mundo, mas transformando pela renovação do vosso entendimento. Então, só através da palavra que há renovação, para que não sejamos contaminados por este mundo, para que não entramos na forma deste mundo. Tá? Avançando aqui para o segundo ponto dessa lição, no segundo tópico, tá? O segundo ponto, ou terceiro ponto, melhor dizendo, tá? Nós vemos aqui formação de valores, agora resistindo diante de uma cultura sem Deus. Olha aí, nesse terceiro tópico, infelizmente, a terra jaz do maligno, o mundo jaz do maligno. Tá? Quando o homem pecou, ele entregou a concessão dessa terra na mão de Satanás. Ele precisou de vir um novo Adão, né, para restituir ao homem o direito de salvação, tá, e de restituição. Ok? Então, a terra jaz do maligno. E o Deus desse século, diz a palavra de Deus, que cegou o entendimento das pessoas, 2 Coríntios 4:4, tá? Para que não veja a luz da verdade, para que não enxergue a verdade, tá? Portanto, somente pela palavra de Deus, somente pela palavra de Deus, nós temos aí a solução, né? Somente pela palavra de Deus, pelo ensino da palavra de Deus e do Senhor Jesus Cristo, tá? Que a igreja vai resistir ao pecado, ao sistema mundano. Então, somente a palavra de Deus nos dá esse suporte. Não existe outro meio, tá? É através do Senhor Jesus Cristo. Por isso a palavra, ela tem que ser cristocêntrica. Jesus disse em Mateus 11:28: tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Então Jesus pede para nós tomar sobre ele o seu jugo, tá? Porque, irmão, o pecado, ele não cansa só o corpo físico, mas ele cansa a alma. E o corpo físico, às vezes, você tem solução para ele. Um bom colchão para descansar, um remédio para tirar a dor. Mas para a canseira da alma e a doença da alma, só Jesus tem solução. Não existe outro meio. Vinde a mim todos vós que estão cansados e oprimidos. Esse é o cansaço, o fardo do pecado. E quando você se entrega a Jesus, então se torna suave o seu fardo e leve. Por quê? Porque Jesus ele tem condições de dar alívio para você e dar descanso para a sua alma. Só ele. Não existe outro que pode dar descanso para a alma a não ser Jesus. Não existe médico nesse mundo que pode trazer alívio e descanso para a sua alma a não ser o Senhor Jesus Cristo. Então, diante desse mundo, tá, dessa cultura mundana, para nós resistir, nós temos que impor nossa contracultura, que é a cultura cristã. Qual é a cultura cristã? Jesus disse que largo é o caminho, ou larga é a porta, e espaçoso é o caminho que conduz à vida eterna, mas estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz. Aliás, larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição eterna, mas estreito é a porta
e apertado é o caminho, ou apertado é o caminho, apertado é a porta, estreito é o caminho que conduz à vida eterna. Nós temos que andar na contracultura deste mundo. Não podemos aculturar a este mundo. Porque quando aculturamos este mundo, nós estamos entrando pela porta larga e andando num caminho espaçoso. Como se procede isso? Você prostitui, você peca, você fala palavrão, você tem prazer em mentir. Essa é a porta larga e o caminho espaçoso. Mas quando você anda na contracultura deste mundo, você entra pela porta apertada e pelo caminho estreito. Você é convertido, é ensinado, é renovada a sua mente. Agora você não fala mais palavrão, você não peca, não prostitui, não tem vícios. Você vai renunciar ao pecado. Isso é andar na contracultura do mundo e andar no caminho estreito, porque ele conduz à vida eterna, à felicidade eterna. Mas o caminho largo, o fim dele é perdição eterna. Aparentemente parece gozo, mas o final dele é tristeza, e o fim dele é ranger de dentes, solidão eterna, gritos e urro no inferno. Jesus falou mais em Mateus a respeito do inferno do que do céu, dado o perigo que ele é. Então nós temos que andar na contracultura do mundo. Então, resistindo diante de uma cultura sem Deus. E essa cultura sem Deus tem um pequeno Deus chamado diabo, demônio, que está no controle dele. O sistema mundano está no controle do diabo. Ele foi audacioso em oferecer a Cristo quando ele estava aqui em forma de homem, né? Se tu prostrado me adorares, e mostrou toda a glória deste mundo, e disse: eu te darei isso. E Jesus vai de Satanás, porque só o teu Deus adorarás. Porque Jesus sabia que tudo vinha a ser dele, e ele seria Senhor de tudo, mas ele teria que cumprir, passar pela obediência, pelo sofrimento. Mas Satanás queria dar um atalho para que ele desobedecesse a Deus e nós estávamos perdidos sem salvação. Mas Jesus foi fiel. O segundo Adão venceu pela palavra. Então, por isso, eis aí a necessidade da pregação da palavra, da proclamação da palavra, porque é ela que nos livra, que nos defende contra as investidas de Satanás. Jesus venceu dizendo: está escrito, está escrito. Tá? Então, nós precisamos pregar a palavra de Deus, proclamar a palavra de Deus. Avançando para o terceiro e último tópico, o ministério da palavra e sua fundamentação. Então, no primeiro ponto, deve ser cristocêntrico, é lógico, né? A sua mensagem, a minha mensagem, a mensagem do evangelista tem que ser Cristo no centro, não pode ser antropocêntrico, o homem no centro. Aí não funciona, aí Deus não opera, porque muitos pregadores pregam e não tem sucesso na pregação, numa salvação de almas, numa cura, numa libertação, numa prodígios, porque ele coloca-se no centro. Deus não aceita, ele não dá sua glória a outrem. Então a pregação tem que ser cristocêntrica, é Cristo no centro, é pregar sobre Cristo e ele responsabiliza pelos resultados. Então, nesse primeiro ponto da nossa lição, então nós temos aqui, a pregação deve ser cristocêntrica, tá? Cristo é o tema central das Escrituras e por isso a pregação deve ter como base a pessoa de Cristo, a pessoa e a obra de Cristo. Tá? Nós temos aqui em João capítulo 5 e versículo 39. Assim como Filipe anunciava Cristo a cada cristão, assim como Filipe anunciava a Cristo às pessoas, cada cristão deve fazer o mesmo. Atos 8 e 5. Tá? No segundo ponto dessa lição, essa lição nossa ela é bem resumida, né? Ela é curta. O segundo ponto deve ser bíblico, né? Então, aqui nesse terceiro tópico, nós temos aqui o ministério da palavra e sua fundamentação. Ela deve ser cristocêntrica e deve ser bíblica. A mensagem deve estar baseada na Bíblia, não em outros livros, tá? Não em livro que não tem fundamentação bíblica, tá? Mas tem que estar
o ponto central, a base central tem que ser a palavra plenária, que é a Bíblia Sagrada. Ela é o nosso norte, tá? Então ela deve ser bíblica, tá? A palavra deve ser bíblica. Então, nesse segundo ponto, toda a pregação da palavra de Deus precisa estar livre de contradições, porque a Bíblia não se contradiz. Alguém diz que a Bíblia não é uma inspiração plenária. Ora, isso aí é conversa de teólogos liberais, porque a teologia ortodoxa, a Bíblia não tem contradição, ela não se contradiz, tá? Ela é a palavra de Deus, ela é a verdade absoluta. E alguém diz que ela contém a palavra de Deus, que ela pode ser a palavra de Deus. Isso aí é conversa de teólogos liberais, mas o teórico ortodoxo, ele não entra por essa heresia. A palavra de Deus, ela é inspiração plenária, ela é única e ela é verdade absoluta. Jesus disse, a palavra disse, João disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Tá? Porque a palavra de Deus é a verdade absoluta. Okay? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Porque a palavra de Deus não é meio termo. Ela é a verdade absoluta. Existem verdades relativas dos homens, mas a verdade absoluta é a palavra de Deus. Herodes perguntou, o que é verdade? Jesus disse para ele, eu sou a verdade. Tá? Você não teria poder sobre mim se o Pai não permitisse. Então toda a pregação da palavra de Deus precisa estar livre de contradições. A mensagem da palavra de Deus deve ser a mensagem genuína do Evangelho, tá? Ela, aos pecadores, ela precisa ser genuína, né? E ela tem que ser uma mensagem aos pecadores para o arrependimento. Todos nós precisamos de arrepender dos nossos pecados. Então a palavra genuína, ela proclama que os pecadores devem se arrepender. Ela tem que ser para o arrependimento. Vivemos um tempo onde os amantes, né? Os amantes de si próprios, os doutores, amantes de si próprios, tá? Homens avarentos, certo? Portanto, nós vivemos um tempo desse, de homens amantes de si próprios, homens avarentos, que não estão pregando a genuína palavra, mas pregam a palavra, usa do Evangelho como uma fonte de enriquecimento, de renda, e não prega a palavra genuína, chamando os pecadores ao arrependimento, mas é uma teologia de prosperidade, vem como está, fica como quer, e chave de carro, chave de casa, tá? Até 1999, os pastores, os pregadores pregavam a volta de Cristo. A partir de 1999, quando chegou o ano 2000, que todo mundo esperava que o mundo ia acabar no ano 2000, 1000 passaria, mas 2000 não chegaria, as pessoas ficaram todas apreensivas, venderam terras e Jesus não veio. Aí Satanás não perdeu tempo. A pregação dos pregadores, como viu que Jesus veio, parece que esmoreceram e começaram agora uma teologia da prosperidade. Pouco se prega sobre o arrebatamento, mas é mais sobre chave de carro, casa, aqui na terra. Então, a visão vertical que estava para o céu, agora se tornou horizontal, para a terra. Olha, se eu tenho possibilidade de ter carro, enriquecer, para que eu quero o céu? Né? Mas a nossa pregação deve ser vertical. A nossa mente tem que estar no céu. A nossa pregação é a volta de Cristo, é o arrebatamento da igreja. Diz lá em Colossenses, capítulo 3, que nós devemos pensar nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Essa é a nossa pregação, que Jesus voltará para nos arrebatar. Tá? Mas Paulo diz a Timóteo que virão tempos que as pessoas tinham comichão no ouvido para ouvir a sã doutrina e amontoariam para si doutores, tá? Pregadores, coach, que traz a mensagem para massagear o seu ego, falar aquilo que eles queriam e não falar aquilo que Deus precisa falar para a igreja, que Deus quer falar. Então ele disse: vigiai,
tá? Vigiai. A pregação ela deve ser cristocêntrica, tá? Ela não pode ser adulterada, tá? A sã doutrina não pode ser adulterada. Nós temos aí João 10 e versículo 27. Então, vigiemos, porque surgirão pessoas amantes de si próprio, tá? Pessoas avarentas, que farão do rebanho, o apóstolo Paulo, eu temo quando sair de vocês, levantar lobos devoradores, homens amantes de si próprio, que farão do rebanho massa de manobra, para tirar proveito, para se enriquecer e levando o povo a pecar. Mas vigiemos como ministro de Deus e pregamos a sã doutrina, a palavra de Deus. O objetivo é pregar a sã doutrina, chamar o pecador ao arrependimento, sair da vida de pecado e ter uma vida de santidade diante de Deus, para nós participarmos do arrebatamento da igreja. E finalizando a nossa lição, eu quero concluir aqui, tá, dizendo: após a exposição dessa lição, constatamos que a igreja precisa manter-se fiel ao ministério da palavra, da pregação, da proclamação da palavra. Isso só pode ser feito por meio de uma pregação genuinamente bíblica, que reflita os valores do reino de Deus. Então ela não pode ser com heresia, tem que ser genuinamente bíblica e que reflita os valores do reino de Deus. Para isso não há atalhos. Em uma cultura cada vez mais hostil à fé cristã, a igreja necessita proclamar as verdades do reino por meio da poderosa pregação da palavra de Deus. Em uma cultura cada vez mais hostil à fé cristã, não há uma necessidade mais do que agora de pregarmos a sã doutrina, a verdade da palavra de Deus, porque estamos vivendo um tempo de hostilidade da fé cristã. Então, mais do que nunca, nós temos que pregar a genuína palavra de Deus. Então fica esse ensino para a sua vida. Acredito que você teve grande aproveito. Você vai poder agora chegar na sua igreja, né, no dia aqui da ministração dessa lição, no dia 24 de março, no próximo domingo de 2024. Ali você então estará com subsídio para ensinar ali e também para participar, você que é aluno. Então Deus abençoe sua vida, um beijão no seu coração, continue orando por nós e até o próximo vídeo, na última lição, na 13ª lição, encerramento, estaremos fazendo no próximo domingo, sem ser nesse, no outro, então será ministrada a 13ª lição. Aqui, no seriado de lição abençoado, quero parabenizar aqui o pastor José Gonçalves por esse exímio ensino que ele trouxe para nós. Aprendemos muito, certo? Sobre essa matéria que faz parte das 10 disciplinas ou das 10 doutrinas bíblicas, que é a eclesiologia, né? Aonde está, né? Ensina sobre o corpo de Cristo, que é a eclésia, que é a igreja, os tirados para fora, os chamados para fora do mundo. Deus abençoe, até o próximo vídeo, galera. Bye bye. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dar o seu joinha e compartilhar os vídeos para as pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. Bye bye.